Vamos à entrevista do dia. A gente hoje vai falar sobre o mês de janeiro. Janeiro começa e também começa o mês de conscientização de saúde mental e emocional, para a gente lembrar, né? O Janeiro Branco, campanha para alertar aos cuidados da saúde mental e emocional da população. E para falar a respeito disso, a gente vai conversar com a psicóloga Franciela Bonassina, ela que é psicóloga com formação em psicanálise e atua há quase 20 anos aqui na cidade de Feliz. Franciela, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente, explicar para as pessoas, né, sobre o Janeiro Branco, o que é o Janeiro Branco, e qual o intuito dessa campanha muito importante no primeiro mês do ano, né, nesse primeiro mês de 2024. É um prazer conversar com você aqui no nosso espaço de entrevistas, tudo bem? Olá, Arthur. Olá, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre essa campanha que é tão importante e para mim também é especial porque fala sobre o objeto do meu dia a dia, né? O objeto de trabalho do meu dia a dia, que é a saúde mental. Então, por que que o mês Janeiro Branco, a campanha Janeiro Branco existe, né? O objetivo dessa campanha é poder falar das dores do emocional. Uhum, E por que que essa campanha é tão importante? Porque as dores do emocional, ou as dores do mental, ou a gente pode falar também as dores da alma, são dores invisíveis. Se a gente não fala o que está sentindo, ninguém vai saber o que a gente está sentindo. E por ser invisível, né? Por ser algo muito íntimo, que é muito de dentro de cada um, existe uma tendência muito, muito, muito grande das pessoas deixarem de lado o que elas estão sentindo. E aí eu vou dar um exemplo para tentar elucidar um pouquinho o que eu estou querendo dizer. Se a gente machuca o nosso corpo, ou se tem alguma parte do nosso corpo que está doendo, a nossa tendência é procurar um médico e tratar. Mas no emocional não é assim que acontece. Claro, eu não vou dizer que sempre não é assim, não é isso. Muita gente tem a disponibilidade e percebe a importância e logo procura tratamento especializado. uhum, Mas é muito comum a gente escutar no consultório pessoas que estão sofrendo há muito tempo e não procuraram ajuda até que chegaram no limite do insuportável. uhum, No limite do insuportável, no sentido de que ficou muito difícil lidar sozinho com o que estão sentindo. E aí eu pensei assim que eu posso falar que essa dor do emocional pode aparecer de várias formas. com Pode certeza. aparecer num desânimo que consome, a pessoa não tem vontade de levantar no outro dia, mas no dia seguinte, ou levantar de manhã, mas ela levanta porque ela tem compromisso, mas está muito difícil levantar. Ou então no medo que aprisiona e impede essa pessoa de se experimentar em situações novas e diferentes, mesmo que ela deseje aquela situação nova e diferente. Ou então, quando a irritabilidade está muito intensa e as pessoas explodem por qualquer motivo, coisas que, mas é tão pequeno isso que me fez explodir, mas eu explodi, né? A dificuldade de parar também para descansar hoje é uma coisa muito comum assim de ver no consultório. A falta de paciência para esperar, né? A ansiedade por querer saber como é que vai ser, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vou conseguir, se não vou conseguir, enfim. E a ansiedade às vezes tira o sono das pessoas, né? Uma outra coisa também que eu percebo é a perda da esperança, e a tristeza que às vezes vai chegando bem sorrateiramente e vai se instalando, e as pessoas pensam, vai passar, vai passar, vai passar, e ela não vai, e ela não passa, ela vai ficando, Uhum, né? Uma outra coisa que também é bem comum de ouvir no consultório é o sentimento de vazio. O vazio é algo que acomete muitas pessoas também. Mas, enfim, o que eu quero dizer com todas essas situações que eu fui descrevendo, e eu não estou usando, digamos assim, nomes técnicos para falar sobre isso, né? Eu estou uhum, falando de uma forma que é bem coloquial mesmo, bem corriqueira do dia a dia. sim. Mas eu estou falando de tudo isso porque para dizer que o sofrimento emocional ele pode aparecer das mais diferentes formas.
vai depender muito da história de cada um, dos recursos emocionais de cada um e do jeito de cada um lidar com as coisas da vida, né? Com certeza. Então, Até porque cada pessoa é única, né, Franciela? isso, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história de vida, né? Cada pessoa tem a sua personalidade, Uhum, as suas qualidades, os seus defeitos, então é muito pessoal mesmo, é muito de cada um, uhum, com né? certeza. Mas eu queria dizer também que essas manifestações do emocional, elas, da dor emocional, digamos assim, elas podem ser momentâneas, porque podem estar associadas a uma situação pontual que aconteceu, ou elas podem também ser, elas podem prolongar, digamos assim. Elas podem permanecer na vida das pessoas. E se elas permanecem, se esse sofrimento emocional permanece na vida da pessoa, é muito importante que a pessoa possa procurar uma ajuda para poder conversar sobre isso tudo que ela está sentindo. E por que que isso é importante, né? Eu gosto de comparar com uma feridinha, porque todo mundo já se machucou e todo mundo já teve uma ferida na vida que teve que tratar. E Uhum. se a gente não trata uma ferida com remédio, colocando o remédio certo, cuidando sistematicamente dessa ferida, essa ferida ela não vai curar. Ela vai infeccionar e ela vai ficar pior ainda. E as dores emocionais, elas também são assim. Elas são invisíveis e, por serem invisíveis, parece que elas não incomodam, mas elas incomodam. E quando elas não são tratadas e cuidadas e acolhidas, elas vão crescendo ainda mais e atrapalhando a vida das pessoas. Isso é uma questão que a gente pode justamente comentar, né? Porque daí atrapalha no trabalho, atrapalha na família, a saúde fica comprometida, né? Então, aquilo que a gente comentou do começo do Janeiro Branco, é isso que você vem comentando agora, né? Esse efeito bola de neve, né? Que se não é tratado, isso tende a cada vez mais a piorar, né? Uhum, uhum. Claro, tem vezes assim, né, que as pessoas entram num estado mais introspectivo, ou Uhum, porque perderam alguém, e é natural que essas pessoas que, né, fiquem então mais recolhidas, mais introspectivas, com menos vontade de fazer as coisas, mas isso tem que passar. Se não passa, se permanece, aí a gente tem que ligar as anteninhas e pensar, opa, o que está acontecendo mesmo, né? Por que que essa irritabilidade não passa? Por que que esse medo não vai embora? Por que que eu estou tão ansioso? Por que que eu estou tão ansiosa, né? É muito importante que a gente possa se deter assim na intensidade e no tempo que isso permanece na vida das pessoas. uhum. Até porque a Muito gente importante. tem, sim, até porque tem uma questão, né, que você comentou ali, que é o excesso de cobrança e produtividade, né? E isso a gente às vezes é bombardeado de muita coisa e não consegue desligar. E isso também acaba afetando muito o psicológico das pessoas, né, Franciela? Sim. E tu sabe assim, Arthur, eu trabalho em Porto Alegre e eu trabalho na Feliz também há muito tempo, né? São cidades muito diferentes em termos de proporção e população, né? Mas eu venho percebendo que na Feliz já há algum tempo eu tenho recebido, tenho escutado assim algumas pessoas me falando do cansaço pela lógica da produtividade. Muitas pessoas têm me falado da dificuldade de parar, né? De parar para descansar, nessa ideia de ter que estar fazendo sempre alguma coisa. Uhum, sim, e É, até a gente é, aproveita agora, né? Por exemplo, o mês de janeiro, né? Que é o mês que muita gente está de férias, ou vai tirar férias em fevereiro, né? Ou já tirou férias, justamente também para que as falar, né? Para que as pessoas elas tenham também esse momento para elas, né? E desligar um pouquinho, né? Porque isso também é muito importante, né, Franciela? Nossa, é muito importante para a gente renovar a cabeça, descansar a cabeça, poder dormir um pouco melhor, né? Poder levantar com um pouco mais de disponibilidade no dia seguinte, né? É muito importante o descanso, com certeza.
Mas essa lógica da produtividade, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas enfim, eu tenho uma hipótese, porque eu associo muito com as redes sociais. O tempo todo a gente vê nas redes sociais uma lógica de ter que produzir, de ter que fazer alguma coisa. Teve uma paciente minha que teve uma vez que me disse assim: Ah, mas tu sabe como é que é, né? A gente tem que trocar a roda com o carro andando. E como é que se faz para trocar a roda de um carro com o carro andando? Não se faz, né? Uhum, Ninguém troca o pneu de um carro quando o carro está rodando, mas nesse momento social, cultural, assim que a gente vive, é muito comum a gente ouvir as pessoas pensando que elas não podem parar nunca, porque elas têm que estar o tempo todo fazendo, porque tem uma notícia nova acontecendo, porque tem um curso novo sendo desenvolvido, porque tem uma oportunidade de não sei o quê. E, enfim, eu acho que isso dá uma, como é que eu posso dizer? uma Isso, acho que isso mexida. mexe com as pessoas, porque a gente compra essa ideia de ter que estar fazendo o tempo todo alguma coisa. Uhum, com certeza. E Franciela, vamos comentar assim uma questão, né? As pessoas que estão sofrendo com algum problema, né? A importância de procurar ajuda especializada também, né? Como é importante também, justamente o Janeiro Branco chama atenção para isso, né? Para que as pessoas procurem um especialista, né? Procurem ajuda especializada dentro de todas essas questões que a gente falou, e não são todas, existem inúmeras outras, né? Mas para a gente pontuar bem esse assunto, né? A importância de procurar um profissional especializado, né, e de procurar ajuda se necessário. Tu sabe, Arthur, que isso que tu está falando eu acho muito importante pelo seguinte: o que eu vejo muito, falando de uma forma bem simples, digamos assim, é que o adoecimento emocional paralisa a vida das pessoas. Não importa o motivo pelo qual a pessoa está, digamos assim, com o seu emocional fragilizado. O que importa é que o adoecimento, ou melhor, o sofrimento emocional, paralisa a vida das pessoas. Então, assim, eu pensei em duas ilustrações, assim, ou duas situações que eu poderia compartilhar aqui contigo, que eu vejo muito também no consultório. Uma situação que eu vejo muito é assim, ó, as pessoas querendo mudar, querendo se experimentar em novas situações e não conseguindo se movimentar nessa direção por não saberem como é que vai ser, se vai dar certo, se vai dar errado, se vão conseguir ou não vão conseguir. E eu acho que eu consigo entender por que é tão difícil essa mudança, porque fazer uma movimentação nesse sentido, de, por exemplo, mudar de emprego, se separar, né, terminar uma relação de anos, não são coisas fáceis, não são coisas simples. Mas eu entendo que é difícil, porque esse tipo de situação significa lidar com o não saber, significa lidar com o desconhecido. E o desconhecido e o não saber tocam num sentimento muito importante que a gente tem, que é o sentimento de vulnerabilidade. Todos nós somos vulneráveis, né? Porque, por exemplo, se a gente se corta, e pode ser um cortezinho bem pequenininho, logo vai sangrar e a Hum, gente vai sentir a dor, né? E a gente procura esquecer esse tipo de coisa no dia a dia, porque se a gente não esquece a vulnerabilidade, e o desamparo, a vida acaba ficando muito pesada. Então, uma das coisas que eu vejo no consultório é muito isso, a dificuldade das pessoas de se experimentarem em situações novas, mesmo que elas desejem. E aí, né, isso aparece muito na relação com o trabalho e nas relações amorosas. uhum, Tem também o medo de ficar sozinho, que também é uma coisa muito importante que acontece, né? O medo, por exemplo, de ficar sozinho por dizer não. Então, eu vejo também que, às vezes, as pessoas têm dificuldade para dizer o que elas querem de fato e o que elas pensam de fato, e elas ficam em relações tentando agradar os seus amigos, os seus parceiros, os seus chefes, enfim, porque elas têm uma ideia de que se elas forem espontâneas e falarem o que elas querem e o que elas pensam, elas podem ficar sozinhas. E aí elas têm a tendência a não fazer isso também. E isso também causa um sofrimento, uhum. né? São situações que causam sofrimento. Tá certo. Franciela, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como é que pode proceder?
Atualmente, Arthur, eu estou trabalhando, atendendo dentro da clínica Reconecta. Eu e a Vânia, que é a fundadora, digamos assim, a idealizadora da Reconecta, a Vânia Lamb, a gente tem uma parceria de muitos anos. Desde 2009 a gente trabalha juntas. Primeiro dividindo um consultório, e agora a gente continuou a nossa parceria e eu, então, atendo dentro da clínica dela. Eu ainda não tenho um perfil profissional, sabe, no Instagram. Faz tempo que eu venho pensando em desenvolver isso, mas eu ainda não tenho. Então, se alguém quiser entrar em contato, enfim, eu estou disponível no meu WhatsApp, pode tentar entrar em contato também através do telefone da Reconecta, e é mais ou menos isso. Tá certo. O WhatsApp da Reconecta? O WhatsApp da Reconecta, já te digo, é 99933 2237. Tá certo. Muito obrigado, Franciela, pelas explicações, pelos esclarecimentos aqui na Rádio Vale Feliz. Parabéns pelo trabalho realizado. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, Um abraço a todos. ok, entrevista do dia hoje com a psicóloga Franciela Bonassina, ela que é psicóloga com formação em psicanálise. Entrevista do dia aqui na Rádio Vale Feliz.